Boa noite, meu amigo. E aí, meu amigo? Estamos cada dia mais pontuais para nossa live. É isso aí, meu amigo. Papo Medcode, não pode faltar. É verdade. E aí, como é que estão as coisas, doutor Áureo? Tudo bem, né? Fora aí Você que é um... fora o Galo que não perde nem um pontinho, pô. É isso que De eu ia te resto tá bom. comentar, rapaz. Né? Incrível, né? Esse, Esse esse, ano tá esse, esse difícil. Atlético Mineiro não quer deixar escapar esse ano, né? Nem um pontinho, tá bravo. O Tri tá longe. Mas vamos ver. Só perde a esperança no fim. Com certeza. Esperança é a última que morre, não tem jeito. É isso aí. Meu amigo, e aí, você tem curtido os nossos podcasts? Eu tenho ouvido os nossos podcasts de novo, né? E achei que tá um material muito bom lá, né? Para quem quer escutar um pouco mais de medicina, né? Passar um tempo ouvindo mais sobre medicina, principalmente as pessoas que não estão longe dos grandes centros, né? Estão afastadas dos grandes centros e às vezes sentem muita saudade, né? De discutir alguma coisa. Acho que essa é uma necessidade de todos nós médicos, né? A gente não consegue fazer medicina sozinho, a gente tem essa necessidade de verbalizar, de discutir os assuntos e estar ouvindo. Você tem Com essa certeza. sensação também? Sem dúvida, assim. É na discussão que a gente cresce, que a gente aprende, né? Na discussão médica, todo mundo ganha, né? Porque a gente traz aqui a nossa experiência, a nossa visão de diferentes locais aí de atuação, né? Então é sempre enriquecedora aí a experiência. E a possibilidade, né, de pegar essas informações por um podcast também é muito bom, porque você pega essas informações em qualquer hora do dia, né? Você está no trânsito, está na academia, né? Está Com certeza. relaxando, você O meu consegue ouvir. local de escutar os podcasts é na bicicleta ergométrica. Na Pedalando bicicleta, na lá, boto esteira. sempre um podcast, dou uma escutada, né? Escuto os nossos podcasts. Aliás, pessoal, o pessoal que está entrando aí, né? 7h30 já, os podcasts estão disponíveis, né? Estão disponíveis lá no Deezer, estão disponíveis no Spotify, onde mais, Áureo? Amazon Music, todos os grandes agregadores aí de podcast, né? No da É Apple, só no buscar Google por também. Medcode, não é isso? Isso. Só Papo buscar por Medcode. Medcode ou Papo Isso. Medcode e vocês conseguem encontrar o conteúdo do nosso podcast lá. E o nosso Isso, assunto exatamente. de hoje, né, Áureo? Só para a gente esquentar os tamborins aqui, a gente já falou de terapia nutricional, já falou de hidratação, falamos de úlceras de pressão, não é isso? Chegou o Isso. momento, falamos de Falamos de anemia, anemia. né, e concentrado de hemácia, né? Hoje é o dia da gente falar um pouquinho sobre febre, né? Um assunto que é recorrente na medicina, né? Mas conforme a gente vai discutir aqui, nem tudo é tão fácil quanto parece. Eu acho que a gente sempre fica com Exatamente. essa impressão no final, né? Nem tudo é É. tão fácil quanto parece. Bom, eu queria, já para te instigar aí, vou começar contando uma história. Todos os nossos podcasts eu trago uma história. Vou trazer essa. Eu sou formado no FRJ, né? Então eu vou me entregar aqui. Comecei a faculdade em 2001 e finalizei em 2006. Esse foi o período que eu frequentei as cadeiras do fundão fazendo faculdade de medicina. Lá no FRJ sempre tinha, não sei se tem ainda, uma sessão clínica conjunta, né? A sessão do hospital mesmo, serviço de clínica médica, mas o pessoal da cirurgia participava, o pessoal das outras especialidades, patologia, ia lá também. Tinha sessões clínicas do hospital. Em 2006, que foi o ano que eu me formei, teve uma sessão clínica e o tema, né? Ele sempre liberava a anamnese antes, né? O tema era basicamente febre de origem obscura. Era um paciente que vinha tendo episódios, né, de febre, né? E tinha sido internado para investigação de febre, colocado dentro do ambiente da clínica médica e todos os exames tinham sido feitos, né, com a excelência que a UFRJ disponibiliza, né?
Tá me ouvindo, Áureo? Gui, tua conexão acho que não tá legal, Gui. Você está conseguindo me ouvir? Aí. Então, Agora sim. esse paciente foi internado e foi utilizado todos os recursos, né, de excelência que a UFRJ disponibiliza. E o que acontece, né? A gente vai acabar discutindo, né, que recursos são esses, né? Áureo. Aí. Vai. Mas eu me lembro que na primeira fila da Ouvindo. sessão clínica sempre ficavam os médicos mais velhos, né? Aqueles professores eméritos, já aposentados e tal. E aí ele chegou para a residente que estava apresentando a sessão clínica e falou: minha filha, adorei sua sessão, vocês fizeram uma investigação brilhante, mas você examinou a cavidade oral do paciente? E ela falou: não, professor. Aí ele falou: então, vai lá, pergunta para ele se ele usa prótese dentária, manda ele remover, tá, essa prótese ou órtese dentária e se você encontrar alguma coisa diferente, você me avisa. Aí ela saiu da sessão clínica, foi lá, mandou retirar e voltou. Ah, professor, tinha lá um pedacinho de dente, estava bem inchado e tinha um abscesso. Aí ele falou: tá vendo? Qualquer tipo de exame complementar que você possa oferecer ao doente nunca vai substituir uma boa anamnese e um bom exame físico. Então, a razão da febre de origem obscura era um ponto também obscuro no exame físico, né? Não pedir para retirar a dentadura e não examinar minuciosamente a cavidade oral do paciente. Então, esse professor deixou, eu não vou citar o nome dele, mas assim, ele deixou um ensinamento muito grande para mim em relação à investigação de febre. Já viu assim, isso? Já vi, e outras coisas mais, né? A gente sempre pensa, né? Dentro de terapia intensiva, todo mundo lembra da endocardite, por exemplo, né? Então, é um tal de pedir eco transesofágico para todo paciente com febre, mas não lembra de outras causas mais comuns, mais simples de diagnosticar, né? Porque não é em qualquer lugar que você tem um eco transesofágico, né? E que, assim, estão ao nosso alcance, sem nenhum aparelho, né? Então, nesse caso aí, cavidade oral se examina muito facilmente, é só querer examinar. Né? Outra causa também é infecções do sistema nervoso central, né? Meningite, não necessariamente bacterianas, meningites virais são até mais comuns do que as bacterianas. Né? Infecções odontológicas, como você já citou aí, sinusite. E aí eu queria até te perguntar, né? Como é que funciona essa questão da saúde oral, né? Da questão dental nos CTIs que você trabalha, assim. Eu acho que isso é uma dúvida de muitos, né? Como é que funciona isso? Então, a assistência, como eu já falei algumas vezes aqui, não me canso aí de repetir, né? A assistência em terapia intensiva, ela é multidisciplinar. Sempre, né? Há muito tempo que a gente assumiu a importância da equipe multidisciplinar e a gente sabe o quanto é importante isso para assistência integral ao paciente, né? Para uma assistência melhor, de melhor qualidade. Então, lá no Gafre, por exemplo, a gente tem 2 dentistas, né, na nossa UTI, né, que se revezam fazendo a higiene oral e treinando a enfermagem para fazer uma higiene oral adequada também. Né? Há 10 anos atrás, eu fui chefe dessa UTI, voltei a ser chefe agora, né? E há 10 anos atrás é que eu pedi aí o primeiro dentista, né? E agora a gente tem 2 dentistas lá se revezando. Então, aí, com isso, a gente diminui, por exemplo, diminuiu já, né, a frequência de pneumonia associada à ventilação mecânica, de níveis aí antes de em torno de 20% para níveis inferiores a 1% nos nossos pacientes. Claro que isso não só o dentista, né, mas a presença de fisioterapeutas, né, toda uma série de medidas que a gente toma contra a PAV, né, a pneumonia associada à ventilação. Então, assim, dentista é imprescindível no nosso serviço, imprescindível. Né? Assim como também é o fisioterapeuta, assim como somos nós, os médicos, e a enfermagem também. Né?
Isso, perfeito. E aí, como complementando o que você disse, né, além da cavidade oral, a gente tem que pensar em seios paranasais, tem que fazer otoscopia bonitinho, né? Porque o paciente, às vezes, né, desenvolve uma otite, ou uma sinusite, otite, e ele vai se manifestar com febre e nem sempre ele vai ter nível de consciência adequado para falar para você, né? Exatamente. Tô com dor aqui, tô com dor de ouvido. E outra causa muito negligenciada também são as artrites sépticas, né? Artrites, às vezes, de hematogênicas. Né? Você tem um paciente séptico no CTI com uma infecção intraabdominal, por exemplo, e aí você trata dessa infecção e depois aparece a febre de novo. E aí você vai atribuir uma infecção fúngica, começa o antifúngico, não adianta nada. E aí você vai examinar adequadamente o paciente, você acha lá uma artrite, né, com sinais flogísticos, né, no joelho, por exemplo. Então, assim, é sempre a semiologia, né? Se a gente realmente valorizar a semiologia, a gente vai economizar. A febre é super importante. Muito. E só para lembrar também, né, que você falou de infecções do sistema nervoso central, manifestando com febre, e aí eu sempre lembro dos nossos colegas pediatras, né? Porque pediatra, pelo menos os que eu conheço, tem pavor de meningite. Por quê? Porque a criança chega na emergência, né? A criança chega na emergência, às vezes ela é bem pequena ainda, ela não vai ter todos os corolários de uma meningite, dependendo, se for muito jovem, menos de 9 meses, por exemplo, às vezes não apresenta sinais meningos, não vai falar para você, por exemplo, ela vai se manifestar com febre e não vai ter sinais meningos nenhum, e ele sempre vai ficar assustado com a possibilidade de infecções do sistema nervoso central. E volta e meia sai no noticiário, criança falece por erro médico, foi na emergência pediátrica, acharam que era uma outra coisa, uma sinusite, ou seja, mandaram embora para casa, era uma meningite, a criança foi a óbito, né? Então, eu acho que para o adulto, né, ele é menos complicado, né? Você avaliar aquela tríade de febre, crise convulsiva, sinais neurológicos focais, ou então a presença de rebaixamento de nível de consciência, e você acaba pensando logo em infecções do sistema nervoso central. Agora, para a criança, é complicado, né? Nem sempre a semiologia é igual a nossa, né? Não, com certeza. Criança é outro mundo, né? A meninge ali tem milímetro, chega a 1 milímetro de espessura, né? E não tem a manifestação também, até porque a musculatura da criança também é mais flácida, né? Então é mais difícil de você pesquisar meningismo na criança, né? Principalmente nos recém-nascidos. Mas no adulto não é tão difícil assim, né? Só tem que lembrar, só tem que saber o que você quer pesquisar, né, no exame, né? Então, são os sinais de meningismo ali que você examina o paciente pesquisando, LASEG, né? Por exemplo. E é muito comum, muito comum. E é aquilo que eu falei, né? Não significa sempre uma pneumonia Nem sempre é bacteriana. Né? Nem sempre é bacteriana. Nem sempre é bacteriana. Vai ter meningismo no viral, nos casos virais também, né? E uma coisa que todos nós lembramos, quando a gente fala em febre, eu acho que todos lembram da parte respiratória, né? Vai todo mundo auscultar o pulmão, pedir um exame de imagem do tórax, né? Isso aí eu tô correto no pensamento. Pelo menos no ambulatório e nas enfermarias, todo mundo já pega. E aí, cadê a radiografia? Auscultou o pulmão? Está estertorando? Não está? Isso aí todo mundo lembra, né, Aldo? Isso com certeza, né? Porque assim, quando você está diante de um caso de febre, você vai sempre procurar sintomas e sinais associados ao quadro, né? Então, quando o paciente chega com tosse, por exemplo, é mais fácil. Você vai direcionar o seu diagnóstico para ir para as vias aéreas, né? Ou superiores ou inferiores, né? Se você pega, por exemplo, um paciente idoso com delírio, às vezes ele não tem nem febre, mas você vai direcionar também para um quadro infeccioso. E aí uma infecção urinária, por exemplo, que às vezes é óligo-assintomática no idoso, né? Então a febre a gente vai caçar fatores associados a ela, né? Isso é heurística de disponibilidade, quer dizer, é um atalho cognitivo, quer dizer, quando a pessoa fala febre, já o que vem na sua cabeça, na cabeça do médico, o médico já pensa, pneumonia, infecção urinária. Exatamente. Né? É a primeira coisa que vem, é automático, né? E é de disponibilidade, porque na maioria dos casos você acaba vendo isso aí.
né? Pneumonia, infecção urinária, que são as infecções mais frequentes, né? E aí, falando de urinário, que você aproveitou aí, eu aproveito todos os seus ganchos, né? O exame genital, né? O exame genital, às vezes, passa batido, né? Ninguém examina a genitália. Eu acho que, como causa de febre, eu acho até o exame genital feminino, ele é um pouquinho mais... como é que eu vou te dizer? Eu não queria dizer importante, mas assim, um pouquinho mais obscuro do que o próprio masculino, né? Porque a mulher pode ter cervicite, mucopurulenta, né? E às vezes não está exteriorizando, às vezes tem uma secreção mais fibrinosa, né? Dependendo do tipo de infecção que é, né? Tem as DSTs que podem ser apresentadas de forma mais oligossintomáticas nas mulheres, como por exemplo clamídia, né? Focos ginecológicos como abortamento, né? Retido ou não, ou a DIP, doença inflamatória pélvica, né? Endometrite, anexites e etc. Né? Então, o exame ginecológico, nesses casos, né, que eu estou falando de investigação de febre, você já passou por essas etapas do exame físico que a gente está citando aqui, você não encontra nada, o exame genital é super importante. Só para não dizer que o do homem também não é tão importante, tem prostatite, né? Tem pacientes que às vezes fazem prostatite e fica todo mundo rodando, e aquela infecção urinária que às vezes não melhora e etc. E o cara está com uma prostatite, está com dor ali, né? Essas fontes ginecológicas aí, eu que trabalho em enfermaria de HIV/AIDS, eu vejo demais, né? DST como causa de febre, né? Febre crônica, né, às vezes. Exame ginecológico no CTI, como é que funciona isso? No CTI... O intensivista mesmo manda ver ou vocês até pedem auxílio, já que tem... CTI é aquilo, né? Quando chama, meu amigo, todo mundo vai, né? Todo mundo vai. CTI, né? Dependendo da situação, assim, se a gente... se tem a exteriorização, por exemplo, né? A mulher tem algum corrimento e tal... a gente mesmo examina, a gente colhe o material. Mas você vê o pessoal metendo a mão na massa mesmo? Tipo, abrindo lá e vendo a genitália. Porque tem a questão do pudor, aquela coisa toda, mas eu acho super importante, né? Principalmente no paciente, o paciente às vezes está sedado, não está falando nada, e você tem que fazer um exame mais completo. Exatamente, né? E dentro do CTI, ele não vai te referir, olha só, doutor, está saindo... secreção aqui da minha genitália e tal. Então, mas até pelo fato do paciente estar enclausurado, vamos dizer assim, né? E cuidado o tempo todo, ali 24 horas por dia, com a gente dando banho, trocando fralda, né? Fora... Tem mais tempo, né? A enfermagem também ajuda muito, né? Ajuda muito. Enfermagem são os melhores monitores que existem dentro do CTI, né? São os cuidadores principais aí dos pacientes, né? Quem realmente... e efetivamente cuida e acompanha muito mais do que a gente, né? Então, sempre que tiver uma queixa, uma suspeita, a gente vai examinar, e tem que examinar mesmo. Né? Toque retal, por exemplo. Toque retal é uma coisa que a gente faz muito no CTI, né? Nos pacientes com quadro abdominal, por exemplo. Né? Então, é importante, tem que fazer, não tem que ter o pudor, né? Isso é um exame médico, né? É uma coisa que você está fazendo para... esclarecer uma situação e ajudar o paciente a sair dessa situação, né? Então, agora, até para a gente evoluir na nossa conversa, só lembrar que a gente está falando de causas infecciosas de febre, né? Mas existem causas autoimunes, por exemplo, né? Às vezes você procura febre e trata, às vezes, como infecção, e no final o diagnóstico é uma doença autoimune. Aí eu venho com mais uma história para você, Áureo. Uma mulher jovem, tá? Namorada, ex-namorada, né? Já faz tempo, de um grande amigo meu, procurou emergência com dispneia, tá? Tosse e febre. Chegou lá na emergência, foi auscultada, tal. Pneumonia. Deram antibiótico para ela, e pneumonia adquirida na comunidade, vai tratar. Chegou em casa, tomou os antibióticos, febre, continua, volta para emergência. Voltou para emergência, foi examinada de novo, exame de imagem, teve infiltrado aqui, pneumônico, tal, febre. Vamos trocar o antibiótico que deve ter resistência bacteriana. Ampliar o espectro,
Volta para casa, febre. A próxima volta foi insuficiência respiratória para emergência, né? Então, assim, mulher jovem, né? A gente sempre fala, mulher jovem, com quadro de uma pneumonite, que nem sempre é uma pneumonia, nem sempre é pus no alvéolo, às vezes o infiltrado é intersticial, né? E aí, lógico, foi para terapia intensiva. Na terapia intensiva, ó, isso aí pode ser lúpus. E o tratamento vai ser corticoterapia, vai ser pulsoterapia, porque é uma doença, está com um quadro ameaçador. Não só do órgão, mas como ameaçador da vida. Viram que tinha evoluído para uma nefrite, também, e não deu outra, o diagnóstico era esse. Então, a forma, né, que a gente tem de pensar, a heurística, né, que a gente pensa que febre é igual a infecção, nem sempre é isso. Não. Eu vi aqui, o colega aqui colocou aqui embaixo, né, no chat aqui, causas oncológicas, né? Já vi bastante também, né? Aquele quadro de síndrome consumptiva, o paciente perdeu grande peso, né? Acompanhado de febre. Eu, mais uma vez, trabalho com muitos pacientes com AIDS, vejo linfoma a rodo, né? Vejo muito linfoma. Você vai fazer a anamnese e o quadro clínico é febre, né? Então, lembrar que nem sempre, né, a febre está vinculada à infecção. Você tem histórias dessa aí, de doenças autoimunes, com febre, etc. Até porque no CTI, às vezes, o paciente já chega já sacramentado, né? Dificilmente você vai ter que investigar alguma coisa. Pode acontecer de você investigar, mas, já passa já... A gente vê muito esses casos de que você faz um antibiótico, 2, 3, não melhora. Aí, óbvio, já chega no CTI já com outro desfecho. Então, a gente já vai pensar que não é uma pneumonia bacteriana, que ele já tomou 3 antibióticos diferentes, né? E aí a gente vai direcionar o diagnóstico para outras coisas. A gente faz uma broncoscopia, por exemplo, coleta material, né? Ou vai investigar a fundo aí melhor o paciente, né? No caso aí dessa paciente especificamente, talvez ela tivesse outros sintomas ou sinais da doença, né? Como você falou da nefrite, né? Podia ter alguma lesão de pele também suspeita. Então, certamente, assim, é uma podia coisa ter bem... articulação. Então, assim, é uma coisa bem... Tem que ser estudado caso a caso, né? A gente pega, às vezes, são infecções incomuns, tratadas como infecções comuns. Por exemplo, uma paciente, recentemente, né? Na nossa febre UTI, maculosa, né? Febre maculosa, a gente já pegou, já teve no CTI. Histoplasmose, já tivemos no CTI também. Né? Tuberculoses atípicas. A gente viu recentemente uma tuberculose em intestino delgado num paciente não imunossuprimido. Né? HIV tuberculose eu só não vi em cabelo e unha. Mas é verdade. Então, cabelo e unha eu nunca vi. No resto... No Brasil tem que pensar sempre em tuberculose. Né? E, assim, dependendo da faixa etária também, a gente deixa de pensar em casos, por exemplo, HIV no idoso. É muito mais comum do que as pessoas imaginam. Então, assim, não tem que ter essa coisa de que o HIV não vai acometer o idoso. Claro que vai, né? Pelos mais variados motivos. Às vezes até por transfusão sanguínea. Né? Mas o idoso também tem vida sexual também. Né? Então, tem que pensar. E na emergência, né? Com certeza, quando chega uma febre na emergência, a gente pensa logo nas nossas infecções virais tropicais, né? Adicionado ao Covid. Agora adicionado ao Covid. Adicionado ao Covid. Alguém chegar na emergência falando que está com febre, vai falar, Covid. Vamos pensar. Antes era dengue, né? Dengue, a dengue andou sumida. Chikungunya, exatamente. O Aedes aegypti estava de férias, pô. Agora vai voltar. Na época aqui do nosso grande Rio de Janeiro, na época das enchentes da Praça da Bandeira, né? Que o pessoal passa com água no pescoço, sobe em cima do ponto de ônibus para... Leptospirose também. Já peguei muitas também. Na emergência é clássico, né? E essa febre maculosa aí, que volta e meia a gente tem um surto aí, né? Eu acho que você mandou uma notícia pra gente sobre um policial, não foi? Mandei. Que tinha mais gente. Deve ter uns 2 meses, mais ou menos, né? E agora... Teresópolis também, Petrópolis tem malária lá, né? Tem. Na nossa serra lá tem malária. Recentemente, alguns casos também de antaviroses, que volta e meia aparecem também.
né? Então, a gente tem várias causas. É óbvio que a gente tem que pensar sempre do mais para o menos comum, né? E a lição é examinar o paciente adequadamente, ouvir o paciente, né, para pegar a história epidemiológica dele, que é importantíssima, né? A gente teve um funcionário, não sei se você chegou aos seus ouvidos essa história aí. A gente tem um técnico de enfermagem lá no CTI, das antigas, obviamente eu não vou falar o nome dele, mas quem trabalha com a gente sabe quem é, né? E também com uma febre de origem obscura. E, assim, consumindo, né? Perdendo peso, já tinha perdido cerca de 12 quilos no intervalo aí de 3, 4 meses. Né? E, assim, foi investigado, né? Até a gente ter o diagnóstico, a gente suou bastante. Né? E foi uma histoplasmose. Né? Então, assim, são causas que não são muito comuns, mas que a gente tem que pensar, né? E a gente dá sorte de trabalhar no hospital universitário, né? Um hospital com nível terciário aí de complexidade, onde a gente tem vários especialistas, né? Várias especialidades, né? E embora não tenha recursos à vontade, mas a gente tem pelo menos o feijão com arroz lá, né? A gente tem uma tomografia, a gente tem uma broncoscopia, a gente tem uma anatomia patológica muito boa, tradicional, né? Então, facilita a nossa vida mesmo com não tantos recursos, né? Com certeza. E assim, basicamente, tem um colega que perguntou assim, faz exame do líquor sempre. Então a gente, vamos cair aqui num fluxograma, né? Lógico que tudo começa com uma anamnese, né? Aquela semiologia de febre contínua, febre regular, febre remitente, febre intermitente, febre recorrente. Eu vou confessar como professor de semiologia, aquilo é mais uma filigrana técnica, porque basicamente você vai diagnosticar uma causa de febre por causa daquilo, né? Por exemplo, a febre de Pell-Epstein, o paciente passa dias com febre, dias sem febre. Você vai dar um linfoma por causa do padrão diagnosticar um linfoma por causa somente do padrão da febre? Não, né? Nem toda tuberculose tem febre só vespertina, né? Na própria malária, aquela febre terçã, quartã, aquilo é furada, na maioria dos casos, né? Então esses padrões são muito mais descritivos do que exatamente tem relevância diagnóstica. O exame, lógico que na anamnese você vai ver se teve contato com carrapato, se teve contato com... Histórias epidemiológicas fazem mais sentido em relação à febre e os sintomas associados, como o Áureo já falou. O exame físico, a gente falou aqui da importância do exame físico completo e as suas principais causas. Mas no laboratório, né, o que você pensa aí que tem coisas relevantes? Assim? Existe uma rotina para CTI, por exemplo, é um paciente que está fazendo febre. Nós temos um fluxograma febre, ou é uma coisa mais individualizada, mental, ou é um conjunto das duas? É um fluxograma ajustado por uma rotina individualizada. Como é que funciona isso? Um paciente que está em terapia intensiva e está com febre. Você já passou por anamnese, exame físico, você quer laboratório e imagem. Aí é sempre guiado pelo raciocínio clínico e pelos sinais e sintomas associados que você tem. Né? Então, se você tem um paciente com uma suspeita de um quadro abdominal, por exemplo, vamos supor, você vai direcionar o teu diagnóstico para isso. Né? Casos, por exemplo, de colicistite, por exemplo, né? Que às vezes causam febre, colicistites infecciosas, né? Que às vezes causam febre. Litiásicas também podem fazer, né? Inflamatórias. Exatamente. CTI tem muito, né? Muito. Nem sempre é litíase. Nem sempre é litíase. Né? Aí, direcionado. No CTI, por exemplo, é muito comum a sinusite naqueles pacientes que ficam com cateterização nasoenteral, por exemplo, de longa permanência. Né? Passou de 2 semanas, a gente já tem vários casos de sinusite acontecendo. Né? Isso aí só por imagem, né, cara? Às vezes o paciente está sedado, não tem como. Não dá para examinar. Não tem como fazer o exame físico para avaliar sinusite, não tem. Imagem. Às vezes a gente dá sorte de pegar drenando, né? Drenando, aí ok. Aí tudo bem. Mas é raro, a gente pega mais pelo exame de imagem mesmo. Né? Então, assim... Então, na verdade, talvez o mais excludente seria a imagem do abdômen, né? Seria mais direcionada pelo exame físico. Mas tórax e seios paranasais, acho que é uma coisa meio que intuitiva até, né?
a terapia intensiva? Grande parte desses pacientes vão estar em ventilação, mecânica, a gente tem também, né? obviamente, dentro do CTI, dependendo da gravidade do paciente, as infecções de corrente sanguínea, né? Relacionadas a catéteres também, né? Cateteres venosos, arteriais. Faz parte avaliar o acesso, né? Exatamente. Faz parte avaliar o acesso. Mas nem sempre o acesso está com um aspecto lá inflamatório, né? Ou infeccioso. Mas mesmo assim a gente tira, né, o catéter, porque a chance é grande, dependendo da permanência desse catéter no paciente. Né? Então, assim, infecção de corrente sanguínea, suspeitou, troca o acesso venoso, profundo, né, no caso. Né? Então, dentro do CTI, essa é uma regra, porque menos de 50% das infecções por catéteres venosos se exteriorizam, né? Você vê lá... Coleta de urina também, né? Também, urina também. Praxe, não, é um exame tranquilo, básico de ser feito, né? Exatamente. Lembrar também do caso de estabelecimento de infecção do trato urinário, trocar a cateterização, porque ela vai estar contaminada pela bactéria. Exatamente. E, catéter, no caso, vesical, que eu estou falando. E o paciente, quando está com catéter vesical de demora, ele tem ali o coletor, você observa, né, macroscopicamente a alteração da urina no coletor. Né, aquele aspecto mais turvo, até francamente purulento às vezes, né, então não é difícil diagnosticar não. Né, essas infecções... Agora o líquor... Agora o líquor... perdão, conclui aí. Só concluindo, essas infecções que a gente está falando são infecções iatrogênicas, né? São infecções pela permanência do paciente no CTI, no estado grave, a gente precisa invadir o paciente, né, e a gente acaba causando, né, ou pelo menos facilitando essas infecções. Né? Mas é óbvio, a gente tem que pensar nas não iatrogênicas. Né? Fala aí do líquor aí, que você ia falar. Agora, o líquor não é uma rotina, né? Você não faz exame de líquor sempre. Não. Né? Na verdade, você vai fazer sempre se o paciente tiver uma manifestação neurológica. Se tiver crise convulsiva e febre, você tem uma alteração de imagem e febre, imagem do crânio, e febre, se é um paciente que tem um déficit neurológico focal desenvolvido, né? Ok. Agora, você pode até fazer um exame de análise de líquor naquele paciente que você já rastreou tudo isso que a gente está falando, não encontrou nada, e aí você começa a ser menos seletivo. E aí você vai buscar em todos os pontos possíveis de ter uma infecção escondida, né? Até porque meningoencefalites crônicas podem ser manifestadas de forma oligosintomática. O paciente pode ter uma meningite tuberculosa, uma meningite fúngica, às vezes, e ele ser oligosintomático. Não apresentar déficit neurológico focal, ter a febre e não ter crise convulsiva e etc. E aquilo está se arrastando. Né? Então, a questão do líquor, eu acho que tem esse divisor aí. O paciente que tem sinais claros de infecção do sistema nervoso central e aqueles que não têm sinais claros que vão ser reservados lá como plano B ou C. Né? Concorda? Concordo, com certeza. Sim. Isso é um exame bastante invasivo, né? Um exame que tem seus problemas. Então, na verdade, eu penso nisso com qualquer exame, né? Mas é muito mais fácil você coletar um sangue periférico do que o líquor, por exemplo. Né? Então, assim como também o eco transesofágico, né? Que é um exame que o pessoal pede muito para investigar, né? E que também tem os seus problemas, tem que ser feito aí com critério. Né? Eu conheci uma pessoa que fazia ecocardiogramas que adorava ver vegetações no ecocardiograma. Saudosa. E aí era um perigo você pedir um ecocardiograma e botar lá suspeita endocardite infecciosa. Porque já vinha vegetação, já juntava a sede com a vontade de comer. Entendeu? Com certeza. Estava no transdutor. Então lembrar, né, que até o próprio ecocardiograma é um exame operador dependente, né? Exatamente. Dependendo da força de vontade do operador em dar o diagnóstico, né? Isso existe descrito na medicina, né? A vontade do médico de dar o diagnóstico. O médico tem fala, pô, meu Deus, eu tenho muito prazer em diagnosticar tal doença. E aquela doença acaba sendo super diagnosticada.
na verdade. Então, tem esse cuidado em relação ao diagnóstico da endocardite. E as hemoculturas, né, faz parte do processo investigativo, né? Se você não tem um quadro claro na anamnese, exame físico, sobre esse foco infeccioso, você, logicamente, né, vai coletar uma hemocultura e até em casos de gravidade, isso vai ser até uma rotina, né? Casos de gravidade, casos de CTI, de internação com suspeita de febre e doença infecciosa, você vai fazer hemocultura, não tem jeito, né? Os exames básicos, né, eles ajudam muito, né? O hemograma, ver a leucocitose com desvio, né? Que eles sugerem uma etiologia bacteriana, ver um TGO e TGP na emergência, pode sugerir uma hepatite viral, né? Ou alguma doença febril que cursa com elevação de marcadores hepáticos, né? Lembrar disso, né? Você avaliar um hemograma e bioquímica básico, né? Os testes especiais para as doenças febris, né? O antígeno, né? Teste rápido para dengue, para a própria Covid, né? Painel viral também, vírus MOL, né, de secreções respiratórias altas, onde você tem lá uma gama de dezenas de vírus que podem ser identificados. Né? O exame molecular, né? Se eu não me engano, tem uns que fazem 21 vírus diferentes para diagnóstico, né? O que a gente tem lá no CopStart, acho que são 22 ou 23. Pega também o novo coronavírus também. O mesmo painel viral pega o coronavírus novo também. Né? E tem outros, urinários também. Eu sou super fã de exame molecular. Eu acho que exame molecular é o futuro, né? Detecção de material genético para doença infecciosa é o futuro. E já facilita muito. O presente e futuro. Né? A gente tem outros exames complementares também, importantes na nossa prática, né? Que é a proteína C reativa, né? Titulada. A gente tem a procalcitonina, não sei se você ia falar dela, né? A procalcitonina aí com uma especificidade melhor do que a PCR-T, né? Inclusive, a procalcitonina é muito utilizada naquela discussão, né? Infecção secundária bacteriana no coronavírus. Isso. Ou apenas lesão pulmonar de origem viral, ponto. Exatamente. Né? A procalcitonina tem como te dar esse divisor de águas aí. Fala, tem infecção secundária sim. Né? Não, possivelmente é só Covid. Lógico que não é 100%, mas é um fator a mais, além dos ensaios radiológicos, né? A característica da radiologia para te ajudar nisso. Agora, tem alguns casos, se você olhar o fluxo, né, de febre de origem obscura, tem os casos que você não chega a nenhum diagnóstico, que é justamente a febre de origem obscura. E o número de casos na década de 70, 76, acho que dois pesquisadores, eu esqueci o nome deles, mas eles pensaram muito sobre febre de origem obscura e catalogaram, né? Quantos casos eram o quê no final do diagnóstico. Hoje é muito mais difícil você ter uma febre de origem obscura definitiva, porque com o arsenal que nós temos comparado à década de 70, hoje ficou muito mais difícil você não ter diagnóstico nenhum. Né? Mas existem casos em que você fica na dúvida, isso é autoimunidade ou infecção, e você fica entre a cruz e a espada. Vai pulsar, não vai pulsar? Vai fazer só antibiótico terapia? Isso eventualmente acontece, eu já vi casos assim. Acontece e não é tão infrequente não, né? Acontece muitas vezes. A gente, no hospital que a gente trabalha, no hospital universitário, é que a gente vê muito, né? Até os casos de atividade de doença, de lúpus, que vêm infectados também, né? Então, é aquele paciente que no CTI o que a gente opta por fazer é começar a antibiótico terapia cobrindo ali o máximo que se pode dentro da história epidemiológica, né, do paciente e fazer a pulsoterapia logo em seguida, né? E muitas das vezes o que a gente vê melhorar o paciente é a pulsoterapia. Por mais que tenha infecção ali e tudo, mas assim, a inflamação, a pneumonite, às vezes é muito mais grave do que a presença da bactéria, né? Então E só para entrar na reta final, tive acesso a um paciente recentemente, paciente praticamente ebiátrico, digamos assim, pré-adolescente. E ele já vem sofrendo de febres, né, desde a infância, já rodou muitos aí, especialistas. Eu encaminhei ele para imunologia, né, porque existem aquelas febres genéticas, né,
De alterações de pirexinas, né? Febre familiar do Mediterrâneo, entre outras aí, que vejo uma ou duas na vida, depois passa em frente, mas elas existem, né? E lembrar que elas podem ter apresentação tardia, inclusive. Não precisa nascer e já ter a síndrome. Ela pode ser desenvolvida tardiamente. E as causas oncológicas que o amigo tinha citado anteriormente, né? Eu já vi um melanoma, cara, que rodou o cara todo e, porra, lá no fundo tinha um melanoma que ninguém tinha examinado a pele dele por completo. Foi investigado e era a origem. Então, assim, não é fácil, né? Medicina está longe de ser fácil. E é super importante esse tipo de discussão, você chamar colegas, porque você ter mais visões diferentes, né? E essas experiências, elas contam muito, coisas que você já viu, né? Moscas que você engoliu, né? Também faz parte para a tua sedimentação numa investigação. Sem dúvida, isso aí é a nossa vida, né? A medicina não é uma ciência exata, então a gente aprende a cada dia e, infelizmente, muitas vezes com os nossos próprios erros, né? Então, por isso que cabe sempre a discussão, sempre a ajuda com outros colegas de outras especialidades, né? Enfim, às vezes da mesma especialidade que você, pelo menos são duas cabeças pensando ali juntas no mesmo problema, mesmo que tenha a mesma especialidade aí. Então, a medicina é isso aí, é por isso que a gente não vai esgotar nunca os assuntos em medicina, né? Porque vai ter sempre discussão, vai ter sempre aprendizado de coisa nova. E, sem dúvida, essa nossa discussão aqui é muito enriquecedora, né? É muito boa, mostra experiências diferentes e é muito bom. E vai estar no podcast, né? E isso que é importante. Futuramente, a gente pretende aí trazer umas sessões clínicas. Com certeza. Fazer umas sessõezinhas, que é mostrar algumas coisas que a gente já viu, né? Ou até chamar colegas também para estarem junto, para apresentarem. Para a gente continuar trocando essas experiências, é super importante, né? Exatamente. Super importante isso. E até para a gente ter uma interatividade maior aí também com o público, né? Que a gente sabe que tem muita gente aí participando ali timidamente pelo chat e tal, e que certamente quer participar mais, né? Então, futuramente a gente vai fazer isso, sim. Porque o nosso aplicativo MedCode, a gente não quer que ele seja só a letra fria, né? A gente quer que seja uma coisa interativa. A gente quer que as pessoas que têm o aplicativo participem da construção do aplicativo. A gente recebe sugestões o tempo todo. Tem uma sugestão aqui, acrescenta isso. Ou até pessoas falam, olha, vocês está sugerido isso como tratamento, na literatura isso está bem fundamentado, mas na minha experiência eu faço tal maneira. Então, a experiência também é importante. Então, dar voz às pessoas, né? A gente começou dando voz a nós mesmos, mas a gente quer dar voz aos colegas também. É super importante para o engrandecimento nosso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Fundamental aí para o crescimento do aplicativo e dessas nossas discussões aí. Satisfeito, meu amigo? Eu estou super satisfeito com a nossa conversa de febre hoje. Eu acho que pessoas que escutarem o nosso podcast, dia seguinte vai ter um aumento no diagnóstico aí de infecções, doenças autoimunes, neoplasias, vai ter um boom aí, vai ter uma redução das febres de origem obscura e um boom nas febres com diagnóstico. Certamente. Essa é a nossa intenção mesmo. Menos exames e mais diagnósticos. Menos exames inúteis e mais diagnósticos. Então obrigado, cara, pela tua companhia aí. Sempre bom os nossos encontros de terça-feira maravilhosos. É isso aí. Então, um abraço. Que Deixo as últimas palavras para você. Beleza. Gente, então obrigado aí por vocês acompanharem a gente até agora. Tá? Não esqueçam, toda terça-feira, 7h30 da noite, nosso Papo MedCode. Sempre eu e Guilherme, em breve com outros convidados também. E a nossa live vira sempre um podcast no mesmo dia, disponível no mesmo dia ou no dia seguinte, nos principais agregadores de podcast aí. Boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite, Gui. Tudo de bom aí. Boa noite, um abraço, meus amigos. Um abraço.